Já voltamos, não disse que ia ser rapidinho? Quando a gente fechou o último bloco, eu perguntei para o pastor algo que realmente foi uma dúvida do meu coração. Porque da forma que ele está colocando as coisas, quer dizer que eu tenho direito a essa vitória, eu tenho direito a uma saúde plena, eu tenho direito a uma vida plena, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito a derrota de Satanás sobre a minha vida, ela já foi decretada, segundo o que os pastores estão falando. Mas eu acabo criando barreiras para chegar até isso. Foi isso que eu entendi. E agora o pastor Celinho vai me explicar se é realmente isso, pastor. Veja bem, Salmo 127 nos dá uma clareza muito grande a respeito disso. Olha o que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu entendo o seguinte: se Deus não estiver no teu lar, nem a tua esposa, nem o teu marido você consegue segurar. Ele diz: em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora o versículo 2 é que me dá uma base muito grande. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente ganhastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Deus nunca sonhou em você trabalhando de escravo, você levantando de madrugada, suando, pesado, um trabalho penoso. Na realidade, a graça, Deus já havia preparado para Adão tudo o que ele precisava para sobreviver. Mas como houve o pecado, entrou o pecado e nós continuamos alimentando o pecado, nós não herdamos aquilo que Deus havia preparado. Realmente é isso aí, Luiz Fernando. Deus preparou para você uma vida abundante. Não estou falando de prosperidade. Deus preparou para você uma vida abundante para que você pudesse desfrutar de tudo que é melhor. Por isso que Isaías 1,19 ele diz assim: se quiseres, é o primeiro ponto, querer todo mundo quer. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. É isso que ele diz. Amém. Eu entendi perfeitamente. Espero que você aí em casa tome posse dessa palavra. Isso é muito importante que ele acabou de dizer aqui. Talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha dito desde os primeiros programas. Porque o povo de Deus, ainda agora eu conversava com o pastor Betinho, o povo de Deus está perecendo. Literalmente perecendo por não conhecer essas, vamos dizer, chaves, onde você abre as portas do que Deus tem para a sua vida. E agora eu passo para o pastor Celinho, para o pastor Betinho, não interrompo mais para ele poder concluir o raciocínio, a questão de salvação. Ficou muito claro para nós, irmãos. Nós podemos ser salvos, estar em Cristo e viver uma vida de miséria. Por quê? Porque a Bíblia diz, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos por não conhecer a palavra, erramos por não obedecermos a palavra, erramos por isso. Então eu espero que durante esses nossos encontros, algo possa ter brotado no teu coração, que é o desejo de conhecer esse Deus maravilhoso, o Criador, que é o desejo de conhecer a sua palavra. Irmãos, eu tenho um desejo, uma fome, uma sede todos os dias de conhecer a palavra, e a cada dia que passa eu me surpreendo com Deus, e áreas da minha vida que estão ruins, elas vão sendo liberadas, a partir do momento que eu começo a cumprir a palavra, Deus começa a me abençoar. Então é muito importante você cumprir a palavra para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Eu falei da primeira diferença, que foi a questão da posição. Você pode ser legalmente mais que vencedor e não experimentar isso. E eu quero falar da segunda diferença, que é da forma como adquirimos, né? Romanos 3:24. Como que nós somos salvos? De que forma adquirimos? É pela fé, né? E o que relaciona a salvação? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós todos pecamos. Começou com o nosso pai Adão, ele pecou, a morte passou a todos os homens, e a morte veio, pegou a gente e nós pecamos. Então todos nós temos sobre nós uma sentença de condenação da parte de Deus, porque nós pecamos. Ou seja, Jesus veio tirar essa sentença. Olha o que diz o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é gratuita, meu irmão, apenas pela fé. Olha o que diz em Romanos 4, a partir do versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu espero que esse texto defina para você de uma vez por toda, que qualquer obra que façamos, não nos é imputado o galardão segundo a graça. Qual é o galardão da graça? A vida eterna, a salvação, mas nos é imputado como dívida. Ou seja, aquele que não pratica, aquele que não faz obra nenhum tipo de obra, mas somente crê, lhe é imputado o galardão como justiça, ou seja, é salvo apenas por crer que Cristo é o Senhor Jesus. Então, uma coisa é a salvação, é totalmente de graça, não vem de obra nenhuma. Outra coisa é o reino dos céus. O reino dos céus é obras. O reino dos céus é adquirido com obras. Por isso que Tiago vem trazer para nós que a fé sem a obra, ela é morta. Porque salvação e reino dos céus andam juntos. Salvação e reino dos céus andam juntos. E o nosso Deus é justo. E Ele nos dará segundo as nossas obras. Ou seja, Ele não te tira a salvação mais. Porque Ele deu o Espírito Santo a você. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus casou com o nosso espírito. E, irmãos, Deus não é como nós. Deus não se separa. Deus não é como o homem que casa e descasa. Deus casou uma vez com nós, Ele não se separa. A vida que o Espírito Santo vive é uma vida eterna. Então a vida que nós temos no nosso espírito é eterna. Nós não podemos falar que podemos perecer. Então é eterna. Agora a questão do reino, nós podemos adquiri-lo ou perdê-lo. Olha o que diz em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência para o reino dos céus, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmão, eu acabei de ler um texto, que a salvação é de graça, mas o outro texto diz que eu preciso me esforçar, Luiz Fernando. Mas então esse texto está incoerente. Um texto diz que é totalmente de graça, não vem de obra nenhuma, e o outro texto diz que eu tenho que me esforçar. Então a palavra de Deus está se contradizendo? De maneira nenhuma. Um texto está se relacionando à vida eterna e o outro texto está se relacionando ao reino dos céus. Eu quero que você abra comigo em Mateus 7. Mateus 7, a partir do capítulo 20. Quero deixar um outro texto aqui muito claro, para você ver a diferença entre salvação e reino. 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, para e pensa. Quem expulsa demônio, quem opera maravilhas, quem profetiza em nome de Jesus, para mim é crente. Porque são dons do Espírito. Não tem como uma pessoa não ser salva e fazer essas coisas em nome do Senhor Jesus. Não tem como. Então Jesus está falando para quem creu, para quem é crente. Mas por que nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus? Porque não é apenas fazer o milagre, mas é a motivação do seu coração como você fez. Então o critério para entrar no reino dos céus e desfrutar de uma vida abundante é rigoroso. Não basta apenas crer, mas tem que ter um coração voltado com a motivação certa, em amor ao próximo, em amor a Deus, porque senão você não conseguirá entrar no reino dos céus. Esse texto é muito claro. Não tem como eu profetizar, eu operar maravilhas. E geralmente,
quando nós vemos um homem que opera maravilhas, meu irmão, eu estou falando alguém que tem uma perna menor que a outra, e um pastor ou um irmão ora e a perna cresce. Quando você vê algo assim, maravilhoso, você vincula que esse homem é um grande homem de Deus, é um tremendo homem de Deus. Jesus está esclarecendo que ele pode fazer essas coisas e ainda assim não entrar no reino dos céus, ou seja, nunca vos conheci. Esse conhecer não é conhecer fisicamente, porque nosso Deus é onisciente, Ele conhece a todos. Ele está falando, nunca vos conheci, nunca tive intimidade com você, porque o seu coração é mau, o seu coração está fazendo essas coisas para o seu próprio reino, para a sua própria recompensa, para a sua própria glória, e se fazemos assim, nós não vamos reinar com Cristo. Está vendo a diferença entre salvação e reino? Eu quero deixar um outro texto, para ficar mais claro ainda. Volta um pouquinho aí, Mateus 5,10, para você ver a diferença. Está terminando? Mateus 5,10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, eu preciso ser perseguido por causa de Jesus para ser salvo, Luiz Fernando? Você acha que eu preciso disso? Segundo as bem-aventuranças, não preciso. Não preciso, salvação é de graça, totalmente de graça. Aqui diz que se é um bem-aventurado, feliz aquele que é perseguido por causa da justiça, porque assim é o reino do céu. Muitas vezes você será perseguido por causa do nome de Cristo. Olha o que ele diz, bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Quantas vezes levantaram falso testemunho de você, falaram mentiras contra a sua vida, por causa do teu testemunho, por causa de você ser cristão. Então, nós não precisamos ser perseguidos por causa da justiça para adquirir o reino do céu, para adquirir a salvação, perdão. Mas o reino dos céus, muitas vezes nós seremos perseguidos. Muitas vezes nós levantarão falso testemunho de nós. Então uma coisa é salvação, outra coisa é reino dos céus. Salvação totalmente de graça, não preciso fazer nada, não preciso ser perseguido, não preciso nada disso. Mas o reino dos céus, muitas vezes vai implicar nisso. Por quê? Porque o teu testemunho de vida vai fazer com que as pessoas falem mal de você, falem contra você. Quando eu comecei a ministrar isso, quando nós começamos a ministrar essa palavra, muitas pessoas se levantaram contra nós a respeito disso, e nós fomos perseguidos a respeito dessa doutrina, eu me sinto muito bem-aventurado, porque eu sei que o meu galardão no reino dos céus, quando o Senhor Jesus voltar, está me aguardando, está me esperando. Amém. Nós recebemos aqui um recado do irmão Fabiano Carlos de Souza, falou para que a gente enviasse um abraço para ele. Então, irmão Fabiano, vai aí o abraço para você, e a gente vai para o comercial rapidinho, eu volto para a gente se despedir, ok? Já já a gente volta.